Narres Solis aqui no canal de Química e hoje nosso bate-papo vai ser acerca da isomeria. Isomeria é um fenômeno que acontece entre substâncias diferentes, mas que vão apresentar a mesma fórmula molecular. É isso mesmo. Cuidado, para às vezes você pode avaliar substâncias que estão com arranjos diferentes, organização diferente, mas elas são a mesma fórmula. Cuidado para não cair nesse tipo de armadilha. Como é que acontece a isomeria? A isomeria ela pode ser plana ou pode ser espacial. Essa espacial, no caso, ela pode ser geométrica ou ótica. Mas vai ter uma aula específica para esses itens. Hoje o nosso bate-papo é sobre isomeria plana. E como é que vai funcionar essa isomeria plana? É bastante simples. Pode acontecer um desses 5 casos aqui. Primeiramente, quando a isomeria, no caso, vai ser de função? Quando você perceber que as funções orgânicas são diferentes. E essa diferença acontece porque você pode observar, por exemplo, que aqui eu tenho um grupo álcool e aqui eu tenho um grupo éter. Isso já é bom. Mas primeiramente vamos avaliar se a isomeria acontece de fato, se eles têm a mesma fórmula molecular. Aqui eu tenho 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. Assim como acontece aqui, ó, 1, 2 e 3. Por isso a fórmula é C3. Nessa parte aqui eu tenho 3 hidrogênios, aqui só 2 hidrogênios e aqui só 2 hidrogênios. Repara então, 3 mais 2 dá 5, com mais 2 dá 7. E esse último hidrogênio aqui dá 8. E só tem um oxigênio. Opa, essa é a fórmula molecular deste álcool. E neste outro caso eu tenho 3 hidrogênios aqui, com mais 2 dá 5, com mais 3 daqui dá 8. Então está batendo com essa fórmula aqui porque também só tem um oxigênio. Observa que essa análise é premiada sempre em quê? Fórmulas no caso de representação moderna. Verifica no nosso conjunto de aulas aqui no nosso canal esse tipo de item. Fórmulas estruturais. E aqui a gente está avaliando a representação moderna. Então o que eu estou percebendo? É que eu tenho duas substâncias que são diferentes, só que apresentam a mesma fórmula molecular. Isto é uma isomeria plana de função. Neste outro exemplo, eu percebo que o meu grupo agora é um éster e eu tenho ainda, por comparação, a outra substância que pertence à classe dos ácidos carboxílicos, porque tem uma carboxila na extremidade da cadeia. Uma coisa que é importante de ressaltar: a quantidade de carbonos é igual para ambos os casos. Aqui eu tenho 4 carbonos para ambos os casos. E se você fizer a análise também dos hidrogênios, 3 mais 2 dá 5, com mais 3 dá 8. Igualzinho como acontece aqui, olha, 3 com mais 2 dá 5, com mais 2 dá 7, e com esse último aqui também vai dar 8. Então, também tem 2 oxigênios para ambos os casos. Você está observando um caso de isomeria de função. Substâncias diferentes que apresentam a mesma fórmula molecular, só que funções orgânicas diferentes. Você sempre tem que ficar esperto com esse termo diferente. Pode acontecer também da isomeria ser de cadeia, mas, ó meu Deus, observe. No caso anterior, a isomeria era de função, as funções eram diferentes. E agora, se a isomeria é de cadeia, as cadeias têm que ser diferentes. Como é que vai proceder esse tipo de exemplo? Classificação de cadeia. Uma cadeia pode ser, por exemplo, ramificada e aqui normal. Opa, se você observar que isso está acontecendo, é isomeria de cadeia automaticamente. Basta você verificar se há uma diferença na classificação da cadeia. Assim como acontece neste outro exemplo. Aqui uma cadeia é aberta e aqui é fechada. Ela é insaturada, essa é totalmente saturada. Mas ambas apresentam a mesma fórmula molecular. Pode observar, desde o primeiro exemplo aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Opa, 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Está batendo. E os hidrogênios? 3 com mais 3 vai dar 6, com mais 1 aqui 7, com mais 2 dá 9, com mais 3 aqui vai dar 12. Está batendo perfeitamente. Venha para cá agora. 3 com mais 2 dá 5, com mais 2 dá 7, com mais 2 dá 9 e com mais 3 vai dar 12. Então, esses dois compostos, pode observar, eles são diferentes, mas eles apresentam a mesma fórmula molecular, por isso que são isômeros. Por que, oh meu Deus, isomeria de cadeia? Porque essa cadeia ela é ramificada e esta é apenas uma cadeia normal. Então, se você observar se há uma classificação diferente da cadeia, tem que ser logo de cara isomeria de cadeia. A mesma coisa está acontecendo com esta informação aqui, ó. Eu tenho uma cadeia que tem 1, 2, 3, 4 carbonos, tá batendo aqui, ó, C4, assim como acontece neste outro. E os hidrogênios? Eu tenho 3 bem aqui na ponta, com mais 1 dá 4, com mais 1 dá 5, e com mais 3 da ponta, 8. Opa, C4H8. Agora, neste outro exemplo da cadeia fechada, cada vértice da imagem, no caso do quadrado, é um carbono. Como todos apresentam somente 2 ligações, está faltando 2 hidrogênios por carbono. Ou seja, 2 com mais 2 dá 4, com mais 2 dá 6, com mais 2 dá 8. Então, bate a fórmula perfeitamente.
Pode acontecer ainda a isomeria ser de posição. Quando acontecer esse tipo de situação, a posição vai variar de acordo ou com as ramificações, ou então com os grupos funcionais, ou então com a posição da saturação. Só pode acontecer essas três formas, esses três tipos de possibilidade. Então, repetindo aqui, olha, eu tenho a estrutura do 2-metilpentano e tenho uma estrutura do 3-metilpentano. E o que é importante? Ambos apresentam a mesma fórmula molecular C6H14. Só que, neste caso, a ramificação metila está na posição número 2, porque numera da esquerda para a direita. Então, bem aqui o número 2. E agora? Ela aparece na posição número 3. Revelho. Mudou. A posição da ramificação já é automaticamente um caso de isomeria de posição. Olha de novo. Grupo funcional, álcool. Ele está na posição 2. Essa estrutura recebe o nome de pentandozol. E olha que interessante. Quando eu comparo com o outro exemplo, 1, 2, 3. Esse aqui é o pentan 3-ol. Então observe, pentan 2-ol, pentan 3-ol. A diferença é que uma, o OH está na posição 2 e na outra a posição é 3. Mas ambas apresentam a mesma fórmula molecular, C5H12O. Então o que está variando apenas é a posição do grupo funcional. Isso é uma isomeria de posição. Como acontece aqui nesses alcenos. Observe, eu tenho aqui a dupla ligação entre as posições 1 e 2, e nesse caso ela está entre as posições 2 e 3. Mas ambos apresentam 4 carbonos e 8 hidrogênios. A diferença é a posição da saturação. Como você pode observar, bem aqui eu tenho o nome but1-eno e aqui but2-eno. Então isso é um caso de isomeria de posição. É óbvio, pode acontecer ainda isomeria de compensação, que é um caso meio que particular da isomeria de posição. Motivo, vai variar aqui uma posição, só que nesse caso é a posição do grupo funcional que se comporta como um heteroátomo. Lembra aí que heteroátomo é um tipo de elemento químico que vai aparecer entre dois átomos de carbono. Então, se eu perceber que está variando a posição do heteroátomo, automaticamente eu tenho que avaliar como isomeria de compensação. Cuidado que é comum confundir isomeria de compensação com isomeria de posição, porque praticamente está variando a posição também. São posições diferentes, só que aqui em específico é a posição do heteroátomo. Observe, eu tenho nesse caso um grupo éter e também um grupo éter. Só que olha, eu tenho um oxigênio bem no meio da cadeia neste primeiro exemplo. E no segundo, já aparece na extremidade. Então eu consegui verificar a variação da posição do oxigênio. São posições diferentes do oxigênio. Por isso que é isomeria de compensação. Por quê? Oh meu Deus, porque ele faz parte da cadeia principal. Ele não está projetado para fora da cadeia, como aconteceu aqui, ó. Aqui eu tenho um grupo oxigênio que é diferente do carbono, só que não é um heteroátomo. Ele não faz parte da cadeia principal, está para fora dela. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos, hidrogênios, 3 mais 2 dá 5, com mais 2 bem aqui 7, com mais 3 dá 10 e apenas um oxigênio. É a mesma coisa que acontece para cá. 1, 2, 3, 4 carbonos, está batendo, e olha, 3 hidrogênios, com mais 2 aqui escondido dá 5, com mais 2 dá 7, com mais 3 vai dar 10 e só um oxigênio. Então é bastante simples você verificar, mas, volto a repetir, vá com muita calma, tá bom? Porque às vezes a gente olha uma questão que parece fácil e a gente não dá muita atenção direitinho para ela. Não subjugue nenhum item, tá? Tenha confiança no que está fazendo. E aí, pode acontecer de ter um último exemplo, chamado de tautomeria. Esse caso ocorre quando houver interconversão de isômeros. Como é que eu vou proceder com isso? Geralmente você vai observar por comparativos. Eu tenho aqui cetona e um enol. Ou então pode acontecer entre um aldeído e um enol. Por isso é chamado de equilíbrio químico ceto-enólico ou então equilíbrio químico aldo-enólico. Por que ceto-enólico? Porque tem uma cetona e um enol. O que é um enol? É quando você tem um grupo OH conectado em um carbono com dupla ligação e que não é aromático. Por que é aldo-enólico? Porque eu tenho um grupo aldeído fazendo equilíbrio químico com o enol, que, repetindo, é quando o OH aparece ligado a um carbono com dupla ligação. E aí, como é que vai acontecer a interconversão? É simples. Comparando a cetona e o enol, é só observar que vai sair um hidrogênio do grupo CH3 e ele vai se conectar ao oxigênio.
Para acontecer isso, como esse carbono perde um hidrogênio, a dupla ligação aqui é desconectada do oxigênio para dar assistência para o carbono que perdeu, no caso, elétrons. E aí, por causa disso, eu vou ter essa estrutura. Olha. Era CH3, perdeu um hidrogênio, ficou o CH2. Automaticamente, a dupla ligação que estava conectada com o oxigênio passa para a conexão com o carbono. E aparece aqui. É óbvio que eu posso fazer o quê? O retorno do processo. Eu posso devolver o hidrogênio e recuperar a ligação dupla nesta posição e voltar para a situação anterior. Por isso que é um equilíbrio químico. Só que eu tenho que falar para ti uma coisa que é muito importante. Entre as duas estruturas, o enol é o instável. Significa então que esse equilíbrio químico ele vai estar projetado mais para a sua esquerda do que para a direita. Então, essa seta que vai no sentido do enol, ela passa a ser menor. É como se eu estivesse formando menos enol e formando, na verdade, mais cetona. E é o mesmo princípio que acontece quando eu tenho um aldo enólico, ou aldeído e um enol. Da mesma forma, eu vou pegar o hidrogênio da posição vizinha aqui, ó, e conectar ele com o oxigênio. Como esse carbono ficou carente, este carbono desconecta a ligação pi para dar assistência nessa região. E aí eu formo uma dupla ligação, e observe, já houve a perda do hidrogênio, ele já migrou para o oxigênio. E aí o que vai acontecer? Eu posso simplesmente devolver o hidrogênio de volta e recuperar a minha ligação π. E pronto, eu vou ter a minha estrutura restabelecida. Volto a repetir que nesse equilíbrio aldo-enólico, o enol novamente passa a ser estrutura instável. E nesse processo eu devo sempre lembrar que ele é formado em menor quantidade. Então a seta que indica o caminho dele passa a ser menor, porque está formando menos enol e formando mais aldeído. Tudo bem? E aí é isso. É bastante simples, isomeria plana. Você só precisa avaliar primeiramente se as estruturas são, no caso, de fato diferentes e verificar se existe isomeria, ou seja, se elas têm a mesma fórmula molecular. Caso contrário, não avalie nada, não perca tempo, porque não será isomeria. Tudo bem? A gente se vê até o próximo vídeo. Um abraço. Ah, já ia esquecendo, não posso esquecer disso. Dá uma força aí pro negão. Dá-lhe aquela dedada aí no botão inscrever-se e ativa o sininho da notificação, para você sempre ficar acompanhando quando for projetado um novo vídeo, tá ok? Abração, valeu!